E ao Shalom a todos vocês, irmãos. Bom, irmãos, eu estava analisando aqui uns vídeos e eu percebi que tem muita gente enganada, dizendo que os 144 mil, esses têm que passar pela tribulação. E estão sempre usando o Apocalipse 7 para dizer isso. Porém, eu vou dizer para vocês que não é cronológico. O que descreve em Apocalipse 6 sobre os selos, entendeu? E o Apocalipse 7 em seguida, não quer dizer que aquilo que seja uma sequência, entendeu? Porque o Apocalipse ele não está em sequência. E muitos usam o Apocalipse 7 para desmentir o arrebatamento e dizer que todos têm que passar pela tribulação. Mas vamos ler aqui o Apocalipse 7 para que nós possamos ter um maior entendimento em relação às escrituras de Yahweh, ok? Então vamos lá. Apocalipse 7, a partir do versículo 1. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Criador e ao vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Criador. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. E aqui vai falar das tribos, da tribo de Alda, a tribo de Ruben, a tribo de Gade, a tribo de Aser, a tribo de Naphtali, a tribo de Manassés, a tribo de Simeão, a tribo de Levi, a tribo de Issacar, a tribo de Zebulon, a tribo de José, a tribo de Benjamim. E depois dessas coisas, olhei. Vocês viram aqui? Então aqui, irmãos, parou aqui, dos 144 mil. Aqui já é outro grupo. E depois destas coisas olhei. E eis, depois dessas coisas, vocês entenderam, irmãos? Aleluia, louvado seja Yahweh Abacadosh, em nome de Yahushua Mashiach, ó soberano, Pai poderoso, aqui provando, mostrando para nós aqui, irmãos. Esses aqui são os arrebatados, 144 mil, que foram escolhidos de toda a tribo, língua, nação, todo o povo. Em Apocalipse 5, eles cantam um novo cântico, eles já estão lá com Yahanan. Em Apocalipse 19 mostra o mesmo, eles cantando um novo cântico. Eu já coloquei em Bodas do Cordeiro, parte 3, falando sobre isso. Mas aqui, irmãos, tem pessoas que querem desmentir, desmentem, dizendo que Apocalipse 7 não, eles têm que passar pela tribulação. Não, Senhor, não, opa, perdão, essa palavra também não tem que dizer, é que eu me empolguei aqui, pessoal. Não, tá errado. Olha aqui, versículo 8 aqui, já tá mostrando os 12 mil selados de cada tribo. Entendeu? Esses são 144 mil, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro e que vão ganhar o arrebatamento. E depois destas coisas, prestem atenção, depois destas coisas, olhei, foi depois. E eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Criador, Yahweh, que está sentado no trono, e o Mashiach, ao Cordeiro, e Yahushua. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais,
e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram ao Criador, dizendo: Assim seja o louvor e a benevolência, a sabedoria, ação de graças e honra e poder e força ao nosso Criador e ao para todos sempre assim seja. E um dos anciões me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Mestre, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono do Criador e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e o Criador limpará dos seus olhos toda a lágrima. Vocês estão vendo aqui, irmão? Então aqui é o povo, é uma grande multidão, mas ele diz: depois destas coisas. Olha aqui, irmãos. Olha aqui, ó, depois dessas coisas. Versículo 9. Antes disso, aqui já são os arrebatados, irmãos. Os selados, os 144.000. Ó, louvado seja Yahweh dos exércitos, em nome de Yahshua Mashiach. Entendeu, irmãos? Então, o Criador está segurando os quatro ventos aí, ó, até que todos sejam selados. Até que todos sejam selados, irmãos. Tá bom? Então, ali em Apocalipse 5, eu vou voltar lá para mostrar para vocês. Porque tem pessoas que usam Apocalipse 7 para tentar desmentir. Mas aqui, ó, quando Yahanan ele sobe lá, ele tem a visão dos tronos, ele tem a visão dos anjos, ele tem a visão do Cordeiro, né, que está lá, e ele toma o livro, ó, da destra do que estava sentado no trono. Prestem atenção aqui, ó, tem gente falando também que é o mesmo. Não é o mesmo, irmãos. O pai é o pai Yahusha é o seu filho. Ele é como uma lâmpada. Ele sem o Criador, ele é um homem. Mas ele possui a plenitude do Pai, porque ele se sacrificou, ele cumpriu toda a lei. Entendeu? Ele cumpriu tudo e ele ganhou a glória do Pai. Ele foi o vencedor dos vencedores. Ele é o Rei dos reis, o Mestre dos mestres. Entendeu, irmãos? Ó, e olhei e eis que no meio do trono e dos quatro animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos. Aqui, ó, os 7 anjos da igreja, os 7 espíritos, 7 castiçais, ó, que são os 7 espíritos do Criador enviados a toda a terra, irmãos. Olha aqui, ó. Falar para mim que anjo é homem, jamais. Entendeu? O anjo é o espírito de Yahshua Mashiach, o espírito que está em Filadélfia. O anjo que está em Filadélfia é o espírito da igreja. Entendeu, irmãos? Ó, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Então o cordeiro tomou aqui o livro da destra do que estava sentado no trono. Vocês prestaram atenção? Então aqui tem um pai e tem um filho. Tem um pai e tem um filho, irmãos. Vocês entenderam? Então não falar que não tem o filho, que foi a igreja católica que inventou, é mentira. Eles deturparam a imagem do filho e colocaram para ser adorado. Porém, não é o mesmo, tá? Agora o filho ele possui todo o poder do pai, o pai lhe concedeu. E assim como o sumo sacerdote, nós o serviremos e ele se serve ao Pai. Entendeu, irmãos? Ó, então, havendo aqui tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha aqui, irmãos. Vou te falar uma coisa. O tabernáculo. Lembra do vídeo que eu fiz do tabernáculo? Os pilares. Peraí. Eu fiz um vídeo aqui.
falando, mostrando o tabernáculo. Então Yahshua, ele é o cordeiro, que ao mesmo tempo ele é o candelabro que possui os 7 espíritos do Criador. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, os pães da preposição simbolizam as 12 tribos de Israel, os 144 mil, 12 mil de cada tribo. Olha aqui, ó. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Os anciões, irmãos, os anciões estão aqui. Olha aqui, anciões. Então qualquer irmão que chega dizendo que é um ancião, na boa, ele não está com a verdade não, viu? Tá bom? Eu não sou ancião, aqui ninguém é ancião. Os anciões são os 24 anciões. Isso é, são os 12 apóstolos, as 12 rochas que Josué manda um pessoal lá de um de cada tribo pegar uma rocha do meio do Rio Jordão, que são eles, irmãos, entendeu? Eles são as rochas, eles são as portas pelas quais nós vamos entrar. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Então aqui eles se prostram perante o Cordeiro, mas aqui já estão os 144 mil, os pães da preposição no lugar Kadosh. O lugar Kadosh, porque tem o lugar santo no tabernáculo e o santo dos santos. O pátio externo, irmãos, é a terra, tá? Para vocês saberem. Por isso que existe Chamaim, céu dos céus, Maim, que é a água sobre o céu dos céus, e Chamaim, é o terceiro céu. Tá certo? Ó. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para o Criador de pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Criador nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Aqui, irmãos, e para o nosso Criador nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Tá bom? Então, irmãos, não está em sincronia aqui os capítulos. Não é um depois do outro, irmãos. Entendeu? Como é que eu posso explicar? É como se sempre ele voltasse do começo, mas com uma visão diferente da mesma coisa. Entendeu, irmãos? Então a gente vê que tem muita confusão nesse meio por causa disso. E aqui, por que não está falando aqui os 144 mil, os 24 anciões? Porque está codificado, somente os sábios, né, podem interpretar, e a igreja de Filadélfia são os sábios que podem ver o arrebatamento aqui, irmãos. Agora, se o arrebatamento é agora, ou daqui 1 ano, 2 anos, 3, eu não sei, irmãos. Eu creio que possa ser agora. Eu creio que já pode até ter acontecido, porque nós estamos perdidos no tempo. Nós não sabemos a verdade. A total verdade, a gente sabe que tem um arrebatamento aqui. Então, ó, eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciões, e era o número dele milhões de milhões e milhares de milhares. Então aqui os milhões, irmãos, são os anjos, milhares de milhares são os escolhidos, irmãos. Os 144 mil é um número simbólico, porque 1 é o Criador, 44 é o número do homem. Então 144 mil é o homem se juntando ao Criador, irmãos. É o homem deixando a sua alma, o seu ego, deixando as coisas terrenas, olhando para Yahshua, tirando o olho do homem, tirando o olho da geopolítica, tirando o olho das coisas mundanas e materiais, e tudo isso aqui, irmão, tá? Então nós temos que olhar para o Criador, para Yahshua, e Yahshua nos leva ao Criador, porque ele é o nosso irmão mais velho, ele é o sumo sacerdote. Você quer ser um sacerdote ou você quer passar pela tribulação? Então aqui, ó, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto. Então aqui já estavam milhares de milhares, irmãos, já estão salvos, ó, que estão dizendo que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, e ao receber o poder, riqueza, sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E aqui ele já fala: e ouvia a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e a todas as coisas que nele há a dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Aqui, ó, tem dois, tem um pai e tem um filho. O Cordeiro é o filho, irmãos. Entendeu? Não misturem as coisas. Sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: assim seja. Os
E 4 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Que assim seja, louvado seja Yahweh. Então aqui é o Apocalipse 5, no 6, irmãos. Ele está abrindo os selos. Mas ali já estavam os milhares de milhares cantando um novo cântico. Aqui no Apocalipse 6 ele abre os selos, certo? Mas aí quando chega no Apocalipse 7 é como se voltasse, entendeu? O Apocalipse 5. Olha aqui, ó. Então, irmãos, os 144 mil é o primeiro grupo que sobe, entendeu? O primeiro grupo que sobe, tá? Aí vai ficar um outro grupo aqui na Terra, que são aqueles que não acreditam em nós agora, que o nome do Pai é Yahweh, o nome do Filho é Yahusha, aqueles que não produzem o fruto, que não dão a mínima importância. Estes vão ser os que vão passar pela tribulação, os que estão com o coração duro agora, né? Como eu já havia falado sobre as colheitas de Israel, tem a cevada, que ela é colhida primeiro, ela era o primeiro fruto que ficava maduro, porque eles eram sensíveis, então eles amadureciam primeiro, tá bom? E as primícias eles tiravam, arrancavam com a mão os primeiros feixes dourados, e depois em seguida vinha a festa a festa das primícias, né? Que era apresentado um pão sem fermento com esses feixes dourados que tinham que ser arrancados com a mão, irmãos, com a mão forte. O Criador tirou do Egito e vai nos tirar daqui também, irmãos. Prestem atenção. Então, irmãos, era arrancado com a mão as primícias, e era apresentado um pão sem fermento, um pão sem fermento, lá no templo em Yal-Shalom, diretamente para o sacerdote, na presença de todo o povo. Então nós temos que estudar a história, como que eram feitos todos esses rituais, essas festas do Criador. E em seguida vinha a festa de Pentecoste, depois das semanas, né, que tinha a festa das semanas, que era o Homer. Aí após a festa da semana, no verão, vinha a colheita do trigo. O trigo, irmãos, são esses irmãos que vão passar pela tribulação. É os irmãos que têm a cascadura, irmãos, que eles estão presos às coisas materiais, às coisas desse mundo, estão presos aos homens. Eles ainda estão olhando para o homem, não para o Criador Yahweh dos exércitos, não para Yahshua Mashiach, irmãos. Saiam da idolatria, irmãos, saiam, abandonem. Volte-se para Yahweh, volte-se para Yahshua. Largue essas doutrinas humanas de ficar olhando para a geopolítica, olhando para a televisão. Volte-se para o Criador, arrependa-se. Temos de nos arrepender. Os nossos pecados são terríveis, irmãos. Nós estamos sempre pecando. Eu peco todos os dias praticamente, entende? Temos que ter o pensamento puro em Yahshua. Temos que nos tornar como crianças. Temos que largar todo o nosso conhecimento e dizer: ó Pai, de nada eu sei, Pai. Somente a Ti pertence a sabedoria, a honra e a glória, o poder é tudo Teu, meu Pai. Louvado seja assim Abacadosh, Yahweh dos exércitos. Então aqui, irmãos, ó, a partir do versículo 9 aqui, ó, vai falar aqui sobre os 144 mil, né? 12 mil de cada tribo, Apocalipse 7, tá? Versículo 9 aqui, ó. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Esses aí, ó, de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Criador que está assentado no trono e ao Cordeiro. Entendeu, irmãos? E todos os anjos cantavam ao redor do trono. Olha aqui, ó, prestem atenção. Só que aqui o cântico é um cântico diferente, não é o mesmo cântico que eles que cantam 144 mil. 144 mil, irmãos, eles cantam um novo cântico. Eles cantam um novo cântico. Louvado seja assim Abacadosh e Yahweh dos exércitos. Deixa eu ver aqui onde vai estar. Aqui é a mesma passagem. E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. E que ele promete lá em Filadélfia, na carta a Filadélfia: eis que vos guardarei da hora da tribulação, que é de vir sobre todo mundo. Mas a igreja de Laodiceia não, ela fica.
Então são aqueles que vão ter que lavar as suas vestes, irmãos. São esses que não querem largar a religião e os nomes pagões, esses nomes da Igreja Católica. Eles não querem largar a religião. Eles acham que estão certos, são ricos, abastados, que nada lhes falta. Então por isso, irmãos, eles vão passar pela grande tribulação, para eles serem disciplinados, porque é o Criador que manda. Não é eles, não é eu, não é você, não é irmão, não é irmão, não é irmã, ninguém. Aqui quem manda aqui é Yahweh, em nome de Yahushua. Aqui, ó, os 144 mil cantavam como cântico, um novo cântico diante do trono, e diante dos 4 animais diante dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Entendeu, irmãos? Esses foram comprados da terra, irmãos. Então eu vejo aqui alguns vídeos de religiosos aqui, irmãos, pregando, falando que os 144 mil passam pela tribulação, mas é mentira, irmãos. Entendeu? Pode-se dizer que uma parte desse povo passa pela tribulação, que serão aqueles que não estarão prontos, não estarão com as suas vestes prontas. Então, irmãos, vamos talhar as nossas vestes agora. Vamos preparar o vestido, irmãos. Vamos nos santificar, irmãos, buscar a santidade, orar por aqueles que estão batalhando aqui, buscando a verdade. Entendeu, irmãos? Vamos orar por todos os irmãos da igreja, independente de qual irmão seja, se ele é bonito, se ele é feio, se ele fala grosso, se ele fala manso. Entendeu? Tem que orar por todos, irmãos, inclusive pelos seus inimigos. Eu vejo irmãos aí, uns querendo amaldiçoar outros aí. Então aqui eles foram comprados da terra, irmãos. Eles não vão passar pela tribulação. E aqui diz mais, ó, esses são os que não estão contaminados com mulheres, com as religiões, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para o Criador e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, não se achou mentira. Eles não mentem, porque são irrepreensíveis diante do trono. Louvado seja Yahweh dos exércitos, fale a verdade. Não seja tímido, porque os tímidos lá na batalha lá de Gideão, lá contra os midianitas, o Criador mandou os medrosos voltar para trás. Falou, volta para trás, os medrosos. 22 mil homens voltaram para trás, sobraram 10 mil. Depois desses 10 mil ele passou mais uma peneira, irmãos. Entendeu? Então essa peneira agora tá passando aí, louvado seja Yahweh dos exércitos. Olha aqui, irmãos. E ouvi outro anjo voar pelo céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aqueles que habitam sobre a terra, e de toda nação, e tribo, língua e povo. Vocês estão vendo, irmãos? Aqui, ó, já está lá os 144 mil no Monte Sião, irmãos. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Ó, Yahweh, ó, Yahushua, Yahushua, ó, Yahweh. O Pai é poderoso demais, irmãos. Não brinca com o Pai não, que o Pai é poderoso, Yahweh dos exércitos. Esse é o meu Pai, esse é. Louvado seja Yahweh. Prestem muita atenção aqui, irmãos, não se deixem enganar. Tá vendo? Aí o anjo, ele passa aqui, ó. Aqui, ó, o anjo, ele é liberado. Os que estavam retendo os 4 ventos, ele é liberado nesse momento, ó. Cadê? E vi outro anjo voar pelo céu, que tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, tribo, língua e povo. Vocês prestaram atenção nisso? Então aqui, irmãos, muitos vão tentar te desanimar e dizer, não tem arrebatamento. Conforme-se, você vai passar pela tribulação, você vai ter que ser moído como trigo. Mas aí você vai virar e vai dizer, mas eu não sou trigo, eu sou cevada, porque minha casca é fina, eu não estou preso a essas coisas. Eu não olho para o homem, eu olho para Yahweh, o Criador. Louvado seja assim Yahweh dos exércitos. Louvado seja nosso Santo Pai, amado, Kadosh, 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 é Ele, ninguém mais é. Kadosh, em nome de Yahushua Mashiach, eu deixo esse vídeo com vocês, irmãos. Fiquem na paz, na santidade, fiquem no Shalom de Yahweh e Yahweh Shalom a todos vocês. Aleluia.